Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre como responder as perguntas das crianças. Eu acho que esse é um tema bem difícil de se responder aqui, mas eu acho legal a gente trocar essas experiências e eu vou contar um pouco da minha experiência como mãe, quando os meus filhos fazem aquelas perguntas que a gente não sabe como responder. O que eu, Karen, mãe de dois meninos, o Isaac de 8 anos, o João de 12 anos. Sim, as perguntas são às vezes bem difíceis. E como eu respondo os meus filhos baseado, gente, em coisas que eu pesquisei, coisas que eu fui atrás, que eu li. Então, assim, não são coisas que saíram da minha cabeça. Obviamente, eu respondo a partir dos meus valores, mas eu vim trazer um pouquinho para vocês umas técnicas meio coringas, assim, pra gente responder as crianças. Quando elas fazem aquelas perguntas cabeludas que a gente não sabe como responder. Mãe, o que é? Né? Mãe, da onde vem? E entre outras coisas, como responder a criança. Então, quando os meus filhos vêm e me fazem essas perguntas, normalmente eu devolvo com a mesma pergunta. O que você acha que é isso que você está me perguntando? Tipo, da onde vêm os bebês? Como você acha que os bebês nascem? Da onde você acha que vêm os bebês? Eu devolvo a pergunta. Por quê? Porque quando a gente devolve a pergunta para a criança, a gente consegue entender até onde ela já recebeu alguma informação sobre o assunto perguntado. Então, baseado no que ele vai me respondendo, baseado no que a criança vai me responder, aí eu tenho base para responder. Claro, obviamente eu tô falando como mãe, né? Como educadora, escolinha, na escola, eu acredito que também possa sim se utilizar dessa técnica, mas daí já são outras ideias assim que a gente tem que trazer junto a isso. Mas como mãe, né, a gente devolve isso, até porque os nossos filhos saem normalmente quando ele já tá em fase de escolinha, quando ele já tá em fase escolar, quando ele já tá em fase de fazer um trabalhinho na casa de um amigo, ou que às vezes você precisa deixar ele com outras pessoas para um compromisso, alguma coisa, enfim. Ele já está socializando com o mundo lá fora. Às vezes a tela do telefone, a tela, né, do tablet, a TV, ela traz algumas informações que acaba com que desperte isso na criança. E, gente, é extremamente normal. A criança está em contato com o mundo, então é normal que ela tenha algumas dúvidas, assim como nós. É normal que ela tenha algumas curiosidades. Isso é super saudável, isso faz parte do crescimento da criança, mas normalmente às vezes a gente quer arrancar o cabelo, a gente não quer responder aquilo. Mas não tem como fugir, ou tu responde, ou a criança vai ficar com dúvida e é muito, muito, muito pior. Então devolve em forma de pergunta, filho, né? O que você acha que é? Né? O que você entende disso? Devolve a pergunta que a criança te fizer. E aí, conforme o que ela te disser, mãe, eu vi um vídeo que os nenéns vêm voando, dando exemplo, gente. Os nenéns vêm voando lá num paninho com uma cegonha. Isso é verdade? Então tu já sabe que a criança ela não entende muito sobre o que ela tá te perguntando e você devolve de uma forma lúdica para ela também, explicando sobre aquilo de acordo com aquilo que tu acha que a criança, teu filho, é capaz de entender. Né? Obviamente, a gente não vai falar sobre o ato em si, dependendo da situação, da idade da criança. Quando a gente fala de pré-adolescência, a gente muda um pouquinho a nossa linguagem, conforme o entendimento da criança, e também, às vezes, pode ser que teu filho te devolva sabendo mais ou menos o que é. Então, tu não vai lá e vai mostrar aquilo no ato para a criança, não, mas você vai conversar com ela, explicando de uma forma que ela consiga compreender e também sondando da onde vem aquilo, com quem que ela escutou, da onde que ela aprendeu, e aí a gente já liga a nossa antena para outras situações que a criança possa estar passando. Então, gente, é extremamente importante, antes da gente responder a criança sobre algumas perguntas que ela faz pra gente, como
essa, por exemplo, de onde vêm os bebês, o que é isso, o que é aquilo. Fulano falou que isso é assim. Você devolver com uma pergunta para a criança, porque dessa forma tu consegue sondar até onde você precisa explicar para o teu filho, e vai ter algumas coisas que você não vai ter que fugir, vai ter como explicar. Karen, posso não responder? Pode não responder para a criança. E às vezes acontece aqui em casa, quando é uma coisa muito assim que pá, me chocou de alguma coisa, eu peço um tempo, eu digo assim, não tô ciente desse assunto, então me dá um tempinho que a gente volta a conversar sobre, tá? Deixa eu só entender aqui na minha cabeça. Então, eles já sabem que eu vou esperar, mas volte, gente, e converse com a criança sobre. Procure vídeos que vão te ensinar como falar sobre aquele assunto. Tu tem dúvidas? Se é um assunto que tu tem vontade de escutar mais, ter mais habilidade de falar com a criança, é um interesse teu que eu traga esse assunto mais afundado aqui também no canal, pode comentar aqui embaixo, deixar aquele joinha pra me entender que tu tá gostando desse conteúdo e também para mim poder entender quais são as dúvidas de vocês. A gente faça um outro vídeo falando sobre mais especificamente, porque hoje assim é uma resposta mais rápida para criança. Quando ela te faz essa pergunta e tá tudo bem, às vezes a gente não conseguir responder, a gente é ser humano e a criança tem que entender também que a gente não vai responder uma mentira, que às vezes a gente vai precisar de um tempo sim para explicar para aquela criança como a gente vai responder aquilo para ela, né? Então, olha, a mãe não sabe te responder isso agora, me dá um tempinho, eu vou dar uma estudada aqui e aí daqui a pouco a gente volta a conversar sobre, tá? E aí volte, pesquisa lá, dá uma lida, dá uma olhada, entenda, respira, né? E aí volta e responde para a criança. A gente tenta não surtar quando o teu filho vir com algumas perguntas difíceis, porque é normal, como eu disse, né? Faz parte do crescimento. E não demonstra, assim, muita aflição em responder, porque às vezes, por mais que a gente esteja aflita por dentro, isso pode depois deixar eles constrangidos de vir fazer as perguntas. E se ele tá vindo fazer a pergunta para você, é sinal que você é um ponto de referência dessa criança. Então, valorize isso e continue fortalecendo esse vínculo com a criança. Isso é muito, muito, muito importante, que é o que eu faço aqui em casa com os meus filhos, e a gente conversa sobre tudo, absolutamente sobre tudo. E quando acontece ali de vir essas perguntas, eu devolvo sempre, então, com uma pergunta, para mim entender até onde eles estão cientes daquele assunto, para que daí sim eu possa explicar de uma forma de acordo com o que eles conseguem compreender. Porque não adianta fazer toda uma analogia daquele assunto, explicar mil e mil coisas, e a criança não está preparada para aquilo, ou então acabar não respondendo coisa com coisa e ele não ser respondido corretamente, porque daí vai ficar dúvidas ainda na cabecinha da criança e ela vai sim, gente, acredite, achar uma forma de responder os seus questionamentos e talvez não vai ser com você. E isso é extremamente ruim quando acontece. Então, seja sim a referência do teu filho, daquela criança que tá ali contigo, sobre o teu cuidado. E se tu não é a mãe daquela criança, vir com uma pergunta, olha, eu vou ver, vou conversar com a tua mãe e aí a gente volta a falar sobre, ou talvez a criança não quer que tu fale com a mãe, aí é outras sondagens que a gente tem que fazer, e por isso que eu falo que hoje esse vídeo é mais especificamente para as mães, né, porque para outras situações daí cabe outras formas de respostas, mas sempre usem a sondagem de entender o que a criança conhece e entende sobre o assunto perguntado. Não sabendo responder, peça um tempo, mas volte e responda. Pesquise, busque informações sobre o assunto, de como abordar isso com a criança e volte e fale com a criança sobre aquele assunto. Talvez você vai precisar de mais de uma conversa, então explique. Eu acho que a gente vai precisar de mais de uma conversa, mas hoje eu posso te explicar até aqui. E deixe sempre uma porta aberta para aquela criança voltar a falar com você sobre aquele assunto e muitos outros, que é o que eu procuro fazer aqui na minha casa. E tem assuntos sim que a gente vai explicando aos poucos, porque eu não posso jogar uma explicação enorme em cima daquela criança, sendo que talvez ela não esteja preparada. E eu aqui em casa ainda lido com duas faixas etárias diferentes, um pré-adolescente e uma criança. Então, são duas faixas etárias que eu ainda tenho que responder de formas diferenciadas. Às vezes eu consigo dar uma resposta para os dois juntos no mesmo ambiente. Às vezes eu preciso separá-los e aí eu vou conversar somente com um
e aí dou a resposta, e aí com o outro dou outra resposta, e assim é um jogo que eu faço, mas sempre procuro sanar as dúvidas deles de acordo com aquilo que eu consigo, e às vezes a gente precisa procurar outras ajudas para estar aí sanando as dúvidas das crianças, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado com essa dica. Do fundo do meu coração, porque eu acho que fortalecer vínculos entre pais e filhos é a melhor estratégia que a gente tem para que os nossos filhos possam ter um relacionamento saudável com a gente, que eles possam crescer adultos saudáveis, que conversem, gente, sobre sentimentos, sobre dúvidas e que a gente, como família, sempre possa ser a base de procura, de pesquisa dos nossos filhos, e quando a gente consegue responder aquilo que eles estão perguntando, ou quando a gente se coloca como humano, dizer, não, preciso daquele tempinho para te responder, eles também compreendem isso e veem que isso é normal e acaba fortalecendo esse vínculo entre criança e família, tá bom, gente? E é isso. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.